Pessoal chegando. Olá, mais uma live da semana. Que alegria estar aqui ao vivo com vocês. Adoro fazer essas lives onde a gente pode ter esse contato mais íntimo, né? Então sejam muito bem-vindas. Para quem está chegando agora, sou Aline Corbellini, sou advogada de formação, especialista em soluções de conflitos. Bom dia, amore. Também sou consteladora, terapeuta, mentora sistêmica integrativa e trabalho aí com essa mulherada, levando elas para uma vida mais incrível, né? Dona Lana está aqui para provar que o método realmente funciona, né? E a Lana chegou para mim em meados do ano passado. E quantas transformações já vividas. E assim é o que tem ocorrido com todas as mulheres que se oportunizam, que dizem sim para esse método do despertar do feminino, né? Então, hoje a gente vai falar sobre emoções, mas antes da gente entrar no assunto, quero lembrar duas coisas. Na live da semana a gente tira, então, uma cartinha sistêmica. Então, quem quiser a cartinha sistêmica pode já colocando aí eu quero, que aí eu vou tirar uma mensagem sistêmica para você durante a live. E outra coisa é que o templo está com as inscrições abertas, né? O que é o templo? É o meu novo produto, é o meu novo método. Quem vem me acompanhando até aqui, eu vinha fazendo mentorias em grupos, em turmas específicas, né? Com 9 encontros, a gente passava pelos portais do feminino, e o templo ele nasceu a partir da última imersão que eu fiz, né? Que tem muito mais sagrado feminino. A nossa mentoria, eu trazia muito a parte comportamental e sistêmica. E agora o templo, eu vou trazer tudo. O sagrado feminino, que as mulheres querem muito acessar, né? Vem essas rodas de mulheres, eu vejo que quando me vem com as cartas, com os cristais, isso desperta uma grande curiosidade, não é à toa, né? A gente tem isso na nossa informação, no nosso DNA, né? As nossas ancestrais usavam muito disso, então eu resolvi trazer no templo, né? Agregar tudo isso, esses conhecimentos do sagrado feminino, esses conhecimentos ancestrais, também os conhecimentos sistêmicos, o desenvolvimento comportamental. Então, inclusive, aumentei o número de encontros, reduzi o valor, né? Se vocês forem ver a minha mentoria, o ano passado, ela estava em R$3.500 já, e o templo eu diminuí, foi para 997. Por quê? Porque cada vez mais a gente precisa trazer mulheres para esse despertar do feminino, para começar a viver esse processo, para começar a entender e desconstruir tudo que foi trazido até agora, né? Tudo que quem assistiu lá a aula secreta e quem tem acompanhado o meu conteúdo, eu falo muito sobre essa desconstrução, porque hoje a gente vive um feminino que disseram para a gente que era como ser assim, que a gente deveria ser assim. E isso é uma distorção de realidade. Na verdade, a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser, né? Só que a gente precisa remover algumas camadas, a gente precisa acessar alguns conhecimentos para viver esse processo de liberdade mesmo. Então, hoje nós vamos falar de emoções. Adorei que vocês escolheram emoções. Emoções são muito importantes, principalmente no feminino, né? Nós, mulheres, a gente tem essa capacidade, essa habilidade de se conectar muito mais com as emoções. Femininos são águas, né? As águas, por isso que a gente é regida pela lua, né? A gente tem toda essa nossa conexão lunar e o nosso corpo é formado por mais de 80% de água, então assim como o mar, como as marés, a gente acaba sendo muito influenciada pela lua e os movimentos dela. E femininos são águas que podem ser muito profundas, águas que podem ser turvas, águas que podem ser rasas, águas que podem ser límpidas, mas águas, emoções, né? Tanto que quando a gente fala de mágoas, são as más águas, né? Então, essas más águas que muitas vezes a gente fica
nutrindo por conta de acontecimentos, de situações que a gente viveu. Então, as emoções, elas são algo muito importante no feminino. Vocês sabiam que tem uma estatística que revelam que as mulheres ficam muito mais doentes do que os homens. As mulheres têm muito mais câncer que os homens, né? Por conta das emoções. As mulheres somatizam mais as doenças por conta da emoção. Então, porque muitas vezes a gente não tem não tem a possibilidade, né, de mergulhar naquilo que a gente está sentindo, de fazer uma terapia, de fazer um processo de desenvolvimento, de fazer uma mentoria, de ler um livro, de acessar coisas e parar um pouco e pensar o que eu estou sentindo. E nesse modelo de mundo, no modelo que é muito masculino, onde a gente acessar as nossas emoções muitas vezes pode significar fragilidade, fraqueza, e nós mulheres não queremos parecer frágeis e fracas, né? O que a gente quer é sim ocupar o nosso lugar. Então a gente acabou sucumbindo muito das nossas emoções, os nossos ciclos, como a gente é, como a gente se comporta, porque começando pela nossa ciclicidade, no mês, pelo menos 4 versões diferentes de nós se manifestam, da parte fisiológica, hormonal, né? Quem sabe um pouquinho dos ciclos menstruais, a gente sabe que existem 4 principais fases, né? A fase da ovulação, a fase da menstruação, a fase da pré-menstruação e a fase ali da pré-ovulação. Então, nesses 4 períodos, o nosso ciclo e as nossas emoções, elas estão completamente diferentes. As emoções de uma mulher na fase ali que ela está pré-menstruação e as emoções bom dia, todas chegando, ó, avisando que vocês estão chegando, tem cartinha, tá? Depois, quem quiser aí, bota eu quero, que eu vou tirando uma mensagem sistêmica para vocês ao longo da live. A Lana diz, por muito tempo eu não me permitia chorar e me achava forte. Exatamente, na verdade a gente tem essa ilusão, né, que não chorar é ser forte. Na verdade, às vezes tudo que a gente precisa é chorar um pouquinho, né, e botar isso para fora, entender o porquê que está acontecendo isso, por que a gente está se sentindo assim, e liberar essa carga, porque o choro, ele libera carga, né? Quem é minha aluna sabe, já contei essa história, vou contar para vocês. Uma vez uma mulher me contou que algo muito estranho acontecia na casa dela, que as portas do quarto dela, eles pingavam. A infiltração na casa dela era só nas portas do quarto dela, né? E aí eu perguntei para ela, você se permite chorar? E ela ficou meio surpresa, assim, uma mulher mais fechada, mais tímida, né, introvertida e mais rígida também. E aí ela disse, não. E eu disse, então comece a chorar, que as suas portas vão parar de chorar. Né? Então, assim, quando a gente não chora, a gente tem filhos pequenos, os nossos filhos choram por nós. Quando a gente não chora, o nosso ambiente, né, essa infiltração, eu falei lá no início da live sobre as águas, as más águas, né? As águas que movimentam as emoções. Quando a gente não chora, as nossas paredes choram. A infiltração vem, os vazamentos vêm, por algum lugar, essa água, essa emoção precisa sair. Então, a gente pode sim sentir e entender o porquê que a gente está se sentindo assim. E muitas vezes a gente se sente porque ativou algum gatilho, né? Às vezes não é aquela situação em si, às vezes, tipo, é algo, sei lá, alguém te falou alguma coisa e você se sentiu tão mal que tomou uma proporção imensa. Isso significa que não é a respeito daquela situação, mas é a respeito de algum gatilho que foi ali ativado naquele momento. Então, quando a gente sabe, tipo, por que eu tô chorando, por que eu tô me sentindo assim, e começa a entender, nossa, não é por causa disso. É por causa daquela outra situação, né? Que eu tive um imprinting daquela emoção e que ativou aquilo e eu estou me sentindo da mesma forma do tempo que eu tive aquele trauma. Então, a gente entender as nossas emoções é muito, muito poderoso, porque daí a gente pode escolher
como a gente se sente, né? E às vezes as pessoas dizem, nossa, mas eu não posso escolher como eu me sinto. Claro que você pode. Você pode, porque dizem, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Porque o estado de sofrer é uma escolha. Quando a gente está atento, quando a gente está consciente daquilo que está acontecendo com a gente pode, então, escolher se a gente vai continuar sofrendo ou se a gente vai fazer algo a respeito. Deixa eu achar minhas cartinhas aqui. Ela está embaixo do computador. O oráculo sistêmico. Que bom ter vocês aqui. Vocês estão bem? Falem comigo, eu gosto quando a gente fica interagindo. Quem quer uma cartinha? Ó, Fernanda. Fer, que bom te ter aqui. A Fer também esteve aqui esses dias. Chegou a ver aquele dia a cartinha que eu tirei para você, Fer? Não lembro. Vamos tirar uma cartinha então para Fer. E se tudo fosse mais simples do que parece ser? E se tudo fosse mais simples do que parece ser? Às vezes a gente dá uma complicadinha, né? Deixa eu ver para a Alana. Eu vejo você, Alana. Eu vejo você. Isso fala muito sobre que você está sendo vista, né, Alana? Não só por mim, mas você está sendo vista. Então, sobre as emoções, vamos continuar. Quem vai querendo as cartinhas aí vai dizendo eu quero, que eu vou tirando ao longo da live. Então, assim, uma coisa muito importante, ó, a Dani tá falando aqui no YouTube que ela também quer. Já tiro para você, Dani. Algo muito importante, assim, a gente tem uma emoção principal, né? Isso é conteúdo que eu dou dentro da mentoria. A gente tem uma emoção principal, que é o amor. O amor é a emoção principal. E aí a gente tem uma emoção secundária, que é o núcleo da mente, que é o medo. A nossa mente, ela tem a configuração do medo. Por quê? O medo nos mantém seguros, vivos, né? Só que o medo, ele também é falta de amor. Medo de ficar sozinho gera tristeza. Medo do abandono gera tristeza. Medo de ficar sozinho, tristeza, medo de não ser amado, a raiva e o medo de... Tem 3 que agora acabou me dando um branco. É tristeza, raiva e... Tristeza, raiva e... Os rins, o que é? Ah, é o medo, né? Medo. Então, é o medo, a tristeza e a raiva. Então, esses 3, o medo, ele traz esses outros 3 sentimentos. E tudo isso é falta de amor, falta de confiança, né? Porque quando a gente se ama genuinamente e a gente tem confiança, né? E a gente tem esse vínculo da confiança estabelecido, e quando que esse vínculo da confiança, ele é quebrado? Pode ser quebrado lá na nossa gestação, depois do nascimento, nos primeiros anos de vida. Então, essa confiança, esse vínculo de confiar, ele pode ter sido quebrado lá. Então, essas emoções, o medo e a falta do amor, ela pode tomar uma proporção muito maior. Eu sei que isso é um papo meio profundo, tá? Se vocês não estiverem entendendo, perguntem. Se eu tiver muito profunda aqui, perguntem, porque isso é um papo muito profundo, né? Isso é quase que uma aula de mecanismo de nomeação, mas é para vocês entenderem que essas emoções, elas são
a fonte de algumas coisas, e quando a gente sabe, quando a gente entende, a gente pode mudar elas, né? Eu tenho... E assim, o que acontece? Muitas mulheres que vêm para as mentorias e vêm para os atendimentos individuais têm muito medo. Medo de ficar sem dinheiro, medo de não ser amada, medo de... mas o principal medo é de não dar conta, não confiar em si mesma e ficar sem dinheiro, né? São os principais medos do feminino, assim, trazidos para mim, pelo menos. Então, esses medos dizem muito sobre as experiências que foram vividas. Quando eu falo ali, e até acho que eu trouxe nesse vídeo ontem uma parte da aula, quando eu falo sobre o nosso inconsciente individual, familiar e coletivo, e que isso traz as informações para nós, esse medo vem daí, vem dessas emoções que ficaram imprintadas em nós. Deixa eu tirar uma carta aqui para Dani, que eu acho que o assunto está muito denso, vocês estão indo embora, né? Eu dando essa aula super... Dani, se olharmos para a nossa família, para nossos ancestrais, vindo do nosso pai e mãe, vemos que por trás de cada um está o seu destino de forma imponente. Bem profunda essa carta, tá? Quem quiser cartinha, estiver chegando agora, bota eu quero. Então, assim, as emoções parece complexo, mas no fundo acaba sendo bem simples quando a gente compreende todo esse mecanismo. Mas para isso, a gente precisa estar atenta às nossas emoções. A gente precisa compreender que elas estão aqui e que de alguma forma elas se manifestam o tempo todo. E elas são a base das nossas escolhas. Porque conforme eu me sinto, né, o meu sentimento, as minhas emoções geram os meus pensamentos geram o quê? As minhas escolhas, as minhas ações. Então, a partir das emoções, a gente está escolhendo. Então, assim, se eu não me sinto capaz, né, eu não me sinto capaz, eu sinto medo, eu preciso de segurança porque eu fico insegura com a vida, eu me sinto rejeitada, eu não me sinto amada. Isso vai determinar as escolhas que eu vou fazendo na vida. Então, são escolhas baseadas no medo. Então, assim, eu me mantenho muito tempo, por exemplo, em situações desagradáveis, em relacionamentos tóxicos, em trabalhos que não me fazem tão feliz, em situações que realmente não são o mais, assim, o maior potencial de que eu poderia estar vivendo, mas eu me mantenho nessa situação pelo medo, porque eu me sinto dessa forma, então eu não consigo ter coragem e fazer escolhas diferentes, porque ali está me gerando algum benefício, mesmo que inconsciente, mesmo que não seja o resultado tão agradável, mas como o núcleo da mente é medo, está me mantendo segura. Vocês entendem isso? Vocês compreendem o que eu estou falando? A Thay pediu uma carta, vamos tirar uma carta para a Thay. Temos uma pequeníssima liberdade, que consiste em concordar com os fatos sem julgar de certo ou errado. Perceba aí como anda o julgamento, Thay, né? Quando a gente julga o outro, fala muito mais sobre como a gente se julga, né? O outro é só um espelho de tudo que a gente manifesta. E aquilo que a gente não gosta no outro é porque a gente não gosta na gente. E aquilo que a gente gosta e admira no outro é algo que também existe dentro de nós. Então, quando a gente está muito julgadora, está muito para fora, né, no outro, é momento de parar e fazer esse movimento de olhar para dentro. O que em mim está refletindo lá que eu não estou gostando? E sim, isso confronta o ego de uma forma que não é legal, né? Inclusive, se agora eu estou confrontando o ego de alguém ouvindo isso, a primeira sensação é o que, vai sair dessa live, que saco essa mulher falando isso para mim, não é sobre mim, né? E, na verdade, a gente precisa, como eu sempre convido, a gente se esvaziar para poder entrar um novo
aprendizado, para poder entrar uma nova perspectiva e aí a gente avançar, porque só fazendo esse movimento é que a gente vai conseguir transcender, né? A gente vai conseguir melhorar, a gente vai conseguir ser melhor e se sentir melhor, né? Então, a respeito das emoções que eu estava falando, a gente tem escolha de como a gente se sente, sim, né? E aí vem um ensinamento bem importante agora. Peguem isso. Quanto mais a gente se sentir bem, mais coisas nós vamos manifestar, mais coisas nós vamos atrair na nossa vida. Porque se sentir bem eleva a nossa vibração e nos coloca de encontro ao nosso vórtice. O que é o nosso vórtice? É aquele lugar etérico onde tudo que a gente deseja e sonha já aconteceu, tá? A gente não está alinhado com esse vórtice quando a gente está o tempo todo xingando, brigando, reclamando, em conflito interno e externo. Então, ó, o pessoal já está indo embora porque comecei a falar algo bem profundo, né? Mas tá bom. Então, o que acontece quando a gente se sente dessa forma? A gente precisa estar atenta e mudar na hora, fazer algo, tipo, essa situação aqui tá complexa, eu não consigo resolver, não tenho dinheiro para pagar esses boletos hoje, a minha vida está desmoronando, então, assim, o que eu posso escolher? Eu posso escolher escutar uma música que eu gosto, eu posso dançar, eu posso falar com uma pessoa, eu posso respirar 5 minutos, tomar um café e pensar em coisas boas. E eu sei que muitas vezes é desafiador fazer esse movimento quando o mundo está caindo, mas é esse movimento que vai te ajudar a sair desse buraco que você está vivendo, independente do que seja. Você se sentir bem e procurar se sentir bem. Por que tem tanta gente, né, que eu preciso correr todo dia, eu preciso fazer exercício, eu preciso treinar, eu preciso isso, porque é algo que faz a pessoa se sentir bem. E por que pessoas que fazem exercício e parecem muito mais bem-humoradas e que têm muito mais sucesso e resultado? Porque se mantém mais tempo, né, ativando os hormônios e trazendo toda essa sensação de bem-estar, se mantém mais tempo nesse lugar. E aí consegue o quê? Ter ideias diferentes, ser criativo, resolver as coisas, olhar para uma outra perspectiva. Então, é uma maneira, fazer exercício é uma maneira de se manter e se fazer se sentir bem. Então, tipo, o mundo está caindo, tira 40 minutos, uma hora do teu dia, vai fazer uma caminhada, uma corrida, vai andar de bicicleta, vai sei lá fazer o quê, mas vai para esse lugar de se sentir bem, bota uma música, aprecia algum momento, porque você precisa. E aí o que acontece? A gente muitas vezes carrega culpa, muita culpa. Então, assim, então eu tô vivendo tudo isso que tá acontecendo na minha vida, eu mereço mesmo. Então ali eu fico. Porque inconscientemente eu acho que eu mereço, então eu fico ali sofrendo, porque eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Então eu vou alimentando esse ciclo de não se sentir bem. E aí, como vai se sentir melhor? Né? Sim, a Lana está dizendo é um exercício eterno, e tô aprendendo na marra. Mas até virar um hábito, né? Tudo que a gente aprende de novo, que muda o nosso mindset, tudo precisa de treinamento, né? Nós somos programáveis, precisa de treinamento, precisa fazer todo dia. Aprendi a meditar. Adianta você meditar uma vez por mês? Não adianta você meditar uma vez por mês. Você precisa meditar, tentar todo dia, ou mais vezes por semana, para aquilo virar um hábito, assim como o exercício, assim como vigiar os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas escolhas, as suas emoções. Então a gente precisa, e por que a importância, né, de ter os mentores, de se colocar em movimentos, em assistir uma palestra, participar de um workshop, ler um livro, fazer uma terapia, entrar numa mentoria. Por quê? Porque a gente sozinho é mais complicado, mas se a gente tem o outro, imagina eu uma vez por semana falando isso para vocês, que é o que acontece com as minhas alunas, que agora estão aqui presentes, algumas delas. Toda semana a gente se encontra e eu fico falando sobre isso. E o que acontece? Vai mudando o mindset, vai mudando a forma como percebe o mundo, como vai agindo
diante das situações, de como vai reagindo, de como vai fazendo as escolhas. Então, a gente precisa do outro, né? A gente precisa muito do outro para ajudar nas nossas mudanças. Quer dizer que eu posso ou não fazer sozinha? Você pode fazer sozinha. Só que o caminho, acessando o outro, tendo alguém ali que te dá a mão e que já fez o caminho antes, é um caminho que facilita a vida, né? E quando você escolhe uma mentora, um mentor, você automaticamente absorve o campo de conhecimento, né? Você se integra com esse campo de conhecimento de crenças desse mentor. E aí você tem um salto de desenvolvimento. Então, assim, para quem acha que é balela, né? Às vezes fazer um curso, fazer isso, não é. A gente pode não estar totalmente concordando com aquilo, mas se a gente se esvazia, a gente consegue se preencher de todo esse conhecimento. A Dani está dizendo, ontem mesmo falei para uma cliente sobre a importância da minha vida ter feito todos os processos contigo e que não conseguiria sozinha. Ah, gratidão maravilhosa, mas isso a gente precisa se permitir. Olha a Gabi chegando aí. A Lana diz, é maravilhoso esse acompanhamento e essa força, esse apoio. Minha vida mudou de verdade com a mentoria, só gratidão. Ah, gratidão, minhas amadas. Ó, a Dani fala, meu salto de desenvolvimento foi surreal, sou extremamente grata. Eu que agradeço. Bom dia, amiga, bom dia. Então, gente, sobre emoções, é isso, a gente estar atenta e a gente poder escolher as emoções, né? A emoção principal, por exemplo, eu não acordei bem hoje. Não sei, não acordei, tô meio... O que está acontecendo, né? Para 5 minutos, por que você está se sentindo assim? Começa a fazer essa revisão interna. Ah, sei lá, ontem aconteceu algo que me deixou meio virada e tal. Então vamos lá, vamos olhar por que eu estou me sentindo assim. E ok, tá, isso mexeu, bateu lá, trouxe essa emoção, e agora? O que eu vou fazer com ela? Eu vou continuar nutrindo ela, né, negativamente. Ai, tô me sentindo assim, e isso e aquilo, e falo e conto a história para mim, para os outros, ou eu faço o processo de, não, eu vou escolher me sentir melhor, vou fazer outras coisas, vou tomar outras atitudes, vou procurar coisas que me façam sentir bem, e você vai mudando essa maneira. E quando você vê, o processo de desenvolvimento ele é tão incrível que quando você vê, você já não se reconhece mais. Porque a imagem que você tinha de você mesma era daquela pessoa que tinha pena de si mesma, que não se achava capaz, que estava sempre cabisbaixa, deprimida, que sempre reclamava das coisas. E quando você perceber, tipo, um mês depois, você é aquela pessoa assim que, tipo, tá dando conselho pro outro, tá super animada diante. Tipo, acontece algo e você não se reconhece na reação em relação àquilo. Ou se você brigava demais, você não briga mais, você consegue silenciar porque você está entendendo o que está acontecendo. Ou você é quieta demais e ali naquele momento você consegue se impor e aquilo te dá um alívio, porque pela primeira vez você conseguiu se posicionar na vida. Por quê? Porque você conseguiu entender as suas emoções e conseguiu fazer escolhas diferentes e parou de ficar nutrindo essas emoções negativas. Falem comigo, meus amores. Querem carta? Quem chegou aí por último, me diz. Querem uma cartinha? Que logo mais eu já tenho atendimento. Para quem está aqui agora e não pegou o início da live, vou falar de novo. O templo tá com as inscrições abertas. Eu expliquei lá no início da live o que é o templo agora. Né? É onde eu trouxe todas as faces minhas, né? Onde eu trouxe o acompanhamento, o desenvolvimento, o conhecimento das mentorias e também trouxe essa parte mais do feminino sagrado, que as mulheres têm tanta curiosidade, querem entender e compreender. Então, é uma mistura de tudo isso para que realmente as mulheres possam crescer, se desenvolver juntas e aí transformar na vida, né? Ontem eu fiz uma sequência de stories mostrando o quanto as minhas alunas maravilhosas vêm
conquistando na vida delas, e agora mesmo elas estavam falando aqui na live, né, o quanto tem mudado. Então, é sobre isso. A Alana falou, para mim a mentoria foi um resgate de mim mesma, eu me perdi no meio dos relacionamentos de maternidade, me reencontrei. É isso mesmo, né? E sabe, Alana, eu vejo o teu movimento é muito parecido com o que eu vivi lá em 2017, quando eu fiz esse resgate de mim mesma. Isso é tão poderoso, assim, é algo que é surreal, assim, porque não tem valor que pague essa reconexão com a gente mesma. A gente voltar a se sentir bem dentro da nossa pele, né? Com quem a gente é, ser feliz com quem a gente é, e às vezes a gente se perde no caminho mesmo, por vários motivos, né? E vem a maternidade e dá essa bagunçada, né? Na nossa identidade, mas agora eu sou mãe, mas agora eu sou mulher, mas agora eu sou profissional. Quem que eu sou? Tem muitas mulheres que se perdem nesse momento. Quem que eu sou agora, né? A partir disso tudo, com um serzinho ali, dependendo de mim. Então tem isso, o casamento também traz essa mudança de identidade, né? E agora tem o outro, o que eu faço, onde eu me coloco? E às vezes a gente vai deixando e atendendo as necessidades dos outros, quando a gente vê, a gente já se perdeu no nosso caminho, né? E aí a gente começa a ter resultados que não são muito legais na nossa vida e a gente não está entendendo, começa a entrar em conflito. Então, isso acontece muito. Mulheres na casa dos 30 e poucos anos, 40, começa a sentir as consequências de ter se abandonado. E não estou falando isso de um lugar de que você é culpada. Não, você estava fazendo o melhor que você podia dentro das possibilidades, mas isso acontece. Então, quando a gente se dá conta, a gente acessar alguém, ter uma mentora, ter alguém que nos resgata, né? Nos ajuda, trazendo informação, a gente vai dando e fazendo um trabalho onde a pessoa vai, né? Como se você jogasse ali uma boia, mas a pessoa que vai fazendo o impulso e nadando para conseguir chegar na praia, conseguir chegar nesse lugar, né? Então, é sobre isso. Eu que sou muito grata por vocês, né? De poder viver, assim, o meu propósito de transformação de mulheres. Como eu tenho falado muito, assim, a partir de uma pergunta, quando eu fiz um cadastro num site de um dos grupos de mulheres que eu participo, a pergunta era: por que você faz o que faz, né? E eu me dei conta que, principalmente o direito, me colocava muito diante da sombra do feminino. Mulheres em situações de vulnerabilidade, né, financeira, emocional, mulheres que abriram mão da sua vida, muitas vezes, das suas carreiras, em prol de um casamento, de uma família. E aí, quando chegam na situação de divórcio, são coisas tão horríveis que acontecem, né? E acessar essa sombra me deixava cada vez mais angustiada. Eu sentia que eu precisava fazer e algo diferente. E ao mesmo tempo eu vinha me trabalhando paralelo, né? Fazendo as minhas vivências, fazendo as minhas formações, fazendo minhas jornadas de feminino e tal. Até que eu entendi que eu precisava trazer todo esse conhecimento e toda essa luz, eu precisava iluminar. Por isso que o nome é Despertar do Feminino, né? Porque precisa iluminar para que as mulheres voltem a brilhar com toda a força, com tudo aquilo que elas têm de melhor na sua vida e não precisem, quando acontecer algo nesse nível judicial de separação, estar neste lugar de extrema vulnerabilidade. Então, quando eu entendi assim mais profundamente esse meu propósito, isso tomou mais e mais força. A Lana diz aqui, verdade, se olhar no espelho, se conhecer, perceber nossa força. É grandioso demais. Estou bem na época mesmo. A Dani diz, não tem como mensurar o quão transformador assim reencontrar. Não tem, porque o maior poder que a gente tem é ser a gente mesma e estar bem com a gente mesma, estar feliz
com quem a gente é, com aquilo que a gente se transformou, com as escolhas que a gente fez. Isso nos deixa em paz, nos deixa potente, nos deixa forte. Isso é o despertar do feminino, né? A gente se fortalecer internamente para ir para o mundo, fazer, realizar, acontecer, se mostrar e ter uma vida mais próspera, mais leve, mais realizada e mais feliz. Esse é meu propósito. Tá bom, minhas amadas? Gratidão por essa manhã de terça-feira. Nosso papo foi muito gostoso. Logo em seguida tem uma sessão aqui com uma mulher incrível. Saibam que querendo fazer sessões individuais, a minha agenda está aberta e querendo viver um processo mais profundo, você pode acessar o templo no dia 17, iniciam as aulas, a turma está se formando e eu espero vocês. Um grande beijo, um bom dia, uma boa terça-feira. Gratidão, até mais.